Melhores momentos de Atlético e Cruzeiro na tela pra gente conversar sobre o jogo de ontem. Nessa história da enquete aqui, ô Rafa Silveira, não dá pra votar. Assim, não sei, é a sua opinião, você vai me dizer. Mas pra mim, uma vitória justa do Atlético. Muito justa. O Atlético brigou bastante nesse jogo, né? O Atlético tirou totalmente o conforto do Cruzeiro, no estilo de jogo do Cruzeiro. Acho que essa bobeada aí, a gente tá vendo os lances do jogo, a bobeada no gol do Caio Jorge. É brincadeira o Júnior Alonso, né? Ele perde totalmente a referência do atacante. Tava na frente dele, sumiu dele. Sumiu. Mas o Lodge também, tá? Também, não é só o Alonso, concordo. não. Mas assim, também, os dois erram. O zagueiro central ali. O Lodge tá de frente, inclusive. Mas o Alonso, ele bota a mão no Caio Jorge pra ter referência e depois solta. O Caio Jorge ataca o espaço. Eu, na hora aqui na redação, eu até achei que estava impedido, porque não foi rápido o lance, assim. Eu falei, e ele apareceu muito rápido, com muita vantagem em relação à defesa do Atlético e acabou fazendo esse golaço. Mas o Atlético, já durante o primeiro tempo, já mostrava sinais que tinha capacidade de virar esse jogo. O segundo tempo foi de muita intensidade do Atlético, como eu disse antes, tirou o conforto do Cruzeiro e aí... Dudu e Hulk fizeram a diferença, né? O Dudu pelo lado esquerdo jogou muito bem. Dudu aprontou pra caramba pra cima do William. O William fez uma partida bem ruim. Eu não gostei nada da partida do William. O Fabrício Bruno toma o drible do Dudu e ficou marcado por isso até agora, o lance do gol do Bernard. Mas assim, pra mim faltou cobertura ali pro Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno já tinha tomado o amarelo no lance anterior e acabou ficando de passagem ele com o lance do Dudu. E o Atlético foi conduzindo. Depois o segundo gol justamente uma roubada de bola também. O Alan Franco antecipa, o Scarpa acelera e o Hulk faz um gol de Hulk. Golaço do Hulk. E o come que ele dá no Jonathan Jesus é sacanagem. O Cruzeiro provou do próprio veneno, né? Os dois gols do Atlético foram em pressão na saída de bola. E você falou da falta da cobertura. Não teve cobertura justamente por causa disso, né? O Cruzeiro estava saindo pro jogo quando o Atlético recupera a bola e aí você pega a defesa adversária desarrumada, o Cruzeiro estava desarrumado e o Dudu foi muito bem, mérito total dele, o Hulk foi muito bem, mérito total dele. Cirilo, a vitória do Atlético foi muito justa. Se você dividir o jogo em 4 partes, metade dos 2 tempos, o Atlético foi melhor em 3. Exato. O Atlético termina o primeiro tempo melhor. Até tem uma chance com o Vitor Hugo, justamente teve nisso. 2 chances ali. Na pressão, o Júnior Alonso antecipa, o Vitor Hugo faz uma boa jogada e bate de direita. Então, o Atlético no primeiro tempo já estava dando... Já tinha aquela escorada do Juan também de cabeça, que o Cássio tira a bola. Então, o Atlético foi melhor em 3 partes das 4. Na segunda metade do primeiro tempo, ele termina o primeiro tempo melhor e o segundo tempo todo. O Atlético dominou o segundo tempo, inclusive quando o Cruzeiro tinha mais posse, o Atlético controlava o Cruzeiro sem a bola. E o Sampaoli foi muito inteligente nas alterações do segundo tempo. Mas bem inteligente, vamos elogiar quando tem que elogiar, né? Porque o Sampaoli ele tá tomando porrada quando perde, quando ganha e quando empata. Ontem ele ganhou um clássico e quando o jogo estava 2-1 e quando o Tite coloca o Gerson, nós falamos aí das alterações, ele molda o Cruzeiro para ter mais posse, para tentar empurrar o Atlético para o campo defensivo e coloca 2 atacantes. Ele coloca Chico da Costa e Caio Jorge. O que o Sampaoli, ou que a maioria dos treinadores fariam? Pegaria o zagueiro que estava no banco e colocaria 3 zagueiros, porque o adversário está com 3 centroavantes. O que o Sampaoli faz? Ele faz uma observação do jogo em que o Maicon fechou entre os 2 zagueiros boa parte da partida, uma linha de 5. Ele fala, então, eu vou seguir com o Maicon, fechando essa linha de 5 quando necessário, mas eu vou tentar tirar a pressão que o Cruzeiro vai tentar exercer sobre o meu time, ficando com a bola e pressionando lá na frente. A minha marcação não vai ser na minha área, vai ser lá na saída do Cruzeiro. E foi isso que ele faz, colocando jogadores que têm mais capacidade de ficar com a bola. Alexander, Scarpa, esses caras entram em campo, o Atlético consegue ficar um pouco mais com essa bola e consegue pressionar a saída do Cruzeiro lá na frente, lá perto do Cássio, para evitar com que o Cruzeiro pressionasse o Atlético nos minutos finais. Tanto que o Cruzeiro tem uma chance na jogada pela esquerda com o Matheus Pereira e que o Arroio perde aquele gol incrível. O Cruzeiro teve uma grande chance, enquanto o Atlético teve pelo menos 3 e que se não fosse o Cássio,
o placar seria mais elástico. O gol perdido do Arroio é um troço inacreditável, né? A gente Foi pode... o gol que o Bernard fez. a gente ele perdeu. Exatamente. A gente pode colocar ele na escala David 10-10, né? Pode até talvez mudar pra escala Arroio. Também. Porque pode é ser também. muito perdido o gol, né? É muita loucura aquele gol, porque assim, a bola se apresenta pra ele de uma forma, é só encostar e gol. Ele parece que ele pega muito embaixo dela, com certa força, e ela sobe. E assim, realmente eu entendo, ele até saiu meio emocionado do jogo por conta dessa... Muito novo ainda. Exato. Sentiu um pouquinho, até postando nas redes sociais lá, falando que futebol se cura jogando futebol, e ele tem razão, e assim, faz parte, acontece, mas cabe a nós aqui também analisar a situação de como foi o jogo e o gol perdido. Vamos trazer o Sampaoli para essa resenha também, técnico atleticano, analisando a vitória de ontem. Fala, Sampaoli. La conversa fue organizativa, corrigiendo errores, básicamente el posicionamiento del gol de Cruzeiro, que es una pelota profunda que no estuvo bien organizada. Modificamos un poquito la presión inicial porque ellos estaban encontrando libertad en la mitad de la cancha y bueno, yo que Otimi corrigió, tuvo mucha voluntad y mucho deseo de virar el juego y tuvo el premio de poder virarlo. Yo creo que en la primera llegada de Cruzeiro convirtió y eso hace que la histeria externa, la obligación, Otimi se mantuvo agresivo, inteligente y viró un juego muy difícil contra un gran rival. Sampaoli falou, né, sobre mudanças, conversas no começo e no intervalo do jogo, orientações para o segundo tempo. E ele também comentou sobre os reforços escalados no time, né? Ontem foram 3 dos reforços escalados como titular, né? 4. O Vitor também, né? Vitor, Preciado, Lodi e Maicon foram as novidades aí no time, porque o contexto da pergunta a pergunta até do Cláudio. Você disse que quem estava aqui antes chegava em vantagem, porque já estava inserido aqui na equipe no ano passado, no comparativo com os reforços que foram chegando ao longo dessa janela. E aí ele escalou essas tantas novidades para a titularidade ontem. Falou também do peso da vitória e a importância para o Hulk, porque o Hulk certamente ontem escreveu mais um belo capítulo dele, né? Ele que faz muitos gols no Cruzeiro e viveu um começo de ano conturbado. Bueno, son los 3 jugadores que llegaron ahora. Bueno, Preciado salió por un entorsi de tobillo, de Joelo. Y creo que Víctor Hugo es un muy buen partido. Michael tiene mucha inteligencia y mucha jerarquía. Más ainda todavía no está físicamente como la gente quiere. Mas se están sumando a un grupo de jugadores que están trabajando mucho doble turno todos los días y que vienen con una carga importante por todo lo que va a venir próximamente. Mas este triunfo seguramente nos dará mayor ilusión y mayor protagonismo de cara al próximo juego, de cara a los próximos juegos. Lo de Hulk es notable porque siempre son jugadores que la historia inclusive los protege porque siempre está ligado a cosas importantes. Hoy hizo un gol increíble que fue el de virada y eso lo hace tan grande como él es y como fue toda su carrera. Aí o Sampaoli falando sobre estes assuntos, né? O Edu, capítulo muito legal para o Hulk, né? Porque o começo de ano não foi legal e vejam o potencial técnico, a capacidade técnica desse cara, que não vinha fazendo um grande jogo. Quando tem uma chance clara, faz o que fez com o Jonathan Jesus e mete um gol antológico, um gol de placa. O Hulk é soberbo, né? Como disse o Jorge Sampaoli, o Hulk é diferente, é um craque de bola, mas que estava jogando mal, tá, gente? O primeiro tempo do Hulk foi muito ruim, matou boa parte dos ataques do Atlético, mas ele é o Hulk. Ele tem a capacidade de, em um jogo ruim, decidir. Ele já fez isso, inclusive, nos seus melhores momentos com a camisa do Atlético. Nas suas grandes temporadas, em jogos em que ele não estava bem, bastou
uma vez que ele pegasse na bola para decidir uma partida. E ele decidiu um clássico, né? Ele decidiu um clássico, ele fez o gol da virada em um clássico em que o adversário era o favorito. Aliás, gente, nós estamos em 2026, vocês não conseguiram diferenciar favoritismo de vai ganhar o jogo. Eu tô acostumado já. Pelo amor de Deus. Semana de Exatamente clássico isso, é a semana que o povo escolhe o que ele quer ouvir. Eu já me O acostumei, time já aceitei. favorito não quer dizer que vai ganhar o jogo. Nós estamos em 2026, gente. Me ajuda. Mas, enfim, o Hulk não estava bem no jogo, mas ele pega uma bola, dá um drible desconcertante no Jonathan Jesus, numa jogada cheia de erros do sistema defensivo do Cruzeiro, né? A começar pelo erro do senhor Fabrício Bruno, que poderia ter simplificado a jogada, mas fez uma virada em que ele telegrafou o que ia fazer. Aí veio a leitura muito bem feita do Franco. Exato. Com poucos toques acha o Scarpa, que com 2 toques acha o Hulk, e que com a categoria que ele tem, a inteligência, dá o corte, o come, né, no Jonathan Jesus e finaliza de uma maneira diferente. Poucos finalizam, tem essa capacidade de finalização, de precisão, de inteligência, de raciocínio rápido do Hulk. Então ele decidiu o clássico num jogo que ele não estava bem e a partir daí ele, ainda que em poucos minutos que ele ficou em campo a partir do gol, ele mostrou a sua capacidade. Tomara que, Cirilo, o discurso do Hulk seja o que a gente veja na prática, que seja uma grande temporada, ele tem se preparado para isso. E se ele estava precisando de uma faísca para pegar fogo de novo, o cara fez um golaço num clássico e decidiu a partida. Não, a questão do Hulk, realmente ele não estava bem até o segundo tempo, depois ele começa a entrar no jogo e assim, me chamou a atenção também o tanto que ele brigou para tentar recuperar essa bola. E ele foi até um dos líderes de uma estatística que são duelos vencidos no chão. Ele conseguiu aí vencer 6 duelos. Ele foi o líder dessa estatística. Então, assim, mostra o Hulk também tentando se encaixar dentro dessa proposta do Sampaoli de muita intensidade, de tentar pressionar o adversário lá na frente, de tentar roubar a bola. E, assim, no lance do gol, ele dá o drible, faz o corte e a bola cai para o pé direito dele. E aí ele ajeita o corpo todo e bate de canhota, tirando totalmente do Cássio. E assim, é um golaço, é um gol assim, para mim, um dos mais bonitos da carreira do Hulk aqui com a camisa do Atlético, porque assim, pelo tamanho do jogo, pelo que ele fez com o zagueiro, e assim, agora do outro lado, o Jonathan Jesus como zagueiro não pode tomar um drible daquele sem tentar fazer alguma coisa, pelo menos a falta, sei lá, alguma coisa ele deveria ter feito ali, mas assim, mérito total do Hulk, mas eu acho que o zagueiro também precisa alguma coisa ele tem que fazer. Agora, simplesmente de passagem tomar aquele corte, aí eu acho loucura. Tem enquete pro atleticano votar no chat aí? Deixa o like e vota na enquete. Qual que é a luta do Atlético no Brasileirão? Daqui a pouquinho o brasileiro vai ser assunto. Luta pelo título? Pela vaga Libertadores? Vai ser meio de tabela? Ou luta contra o rebaixamento? Vota na enquete que tá no chat aí. Deixa o like e participa com a gente. Antes de perguntar ao Edu mais do clássico, recado para você da 7K. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e o suporte é 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Ô Panzi, na última semana a gente conversou bastante sobre a história dos 3 zagueiros, né? Ontem o Sampaoli não teve 3 zagueiros. Ele gosta da saída de 3, mas não necessariamente ela tem que ser feita com 3 zagueiros de ofício, né? Como é que você encarou a escolha estratégica para o jogo de ontem e você acha que o momento ruim individual dos zagueiros do Atlético pode fazer com que o Atlético passe a não jogar com esses 3 zagueiros de ofício, como vinha jogando desde o ano passado, quando o Sampaoli identificou uma defesa frágil, que tomava muito gol, Edu? Eu acho que isso é coisa do ano passado. Apesar de ter sido repetido em 2 jogos ou 3, não sei, nessa temporada, muito em função da ausência de peças, né? Lembrando que o Lodge foi contratado recentemente, não estava disponível no primeiro jogo. Depois o Preciado não tinha chegado, então o Sampaoli, em determinado momento, tinha que usar mais zagueiros porque ele não tinha lateral. É um negócio, assim, para mim, muito óbvio, muito tranquilo. Poderia ter usado o Pacini. Ele usou o Pacini em 2 jogos. Mas ele achou necessário... Deixa eu testar o Alonso aqui de lateral esquerdo. No jogo contra o América foram 3 zagueiros de ofício, mas o Alonso foi lateral esquerdo. E ele acabou fazendo a saída
com os outros 2 zagueiros, porque ele não quis utilizar um volante e muito menos o Preciado, que foi o cara que deu amplitude no lado do outro lado, do lado direito. E eu acho que isso não vai se repetir, ou vai se repetir muito pouco na temporada. A utilização de 3 zagueiros de origem e os 3 fazendo essa saída. Que o Sampaoli gosta da saída com 3, para mim é óbvio, é fato, é a ideia de jogo do treinador, isso não é só dele. Eu posso estar equivocado, mas a maioria hoje utiliza uma saída com 3 jogadores. O Leonardo Jardim no Cruzeiro fazia muito essa saída com 3 jogadores. O próprio Cuca fazia a saída com 3 jogadores. O Sampaoli já fez, o Milito fazia. E aí você tem que olhar as peças que você tem em mãos. Concordo que você pode abrir mão dessa saída de 3 quando você não tem o cara ideal para fazer. E quando você tem Alonso, Juan e Vitor Hugo, sendo muito sincero, nenhum deles. O Alonso tá? O Alonso é um cara capacitado para fazer a saída de 3. Só que não vive o melhor momento, né? Ele tem esse ponto. Eu acho que ele não vive o melhor momento como zagueiro defendendo. Com a bola nos pés, continuo achando o Alonso capacitado para fazer a saída de 3. Não vejo essa capacitação ou essa capacidade no Juan, no Vitor Hugo. Não consigo ver. No Alonso eu consigo. O problema do Alonso não é a saída de 3. O problema do Alonso é defender. Ele está defendendo mal. O Atlético chegou num ponto que quanto menos zagueiro jogar, melhor, né? Ontem eu comentei com você, não sei se você se lembra durante o jogo, eu falei, o Alonso não está conseguindo fazer falta. Sim, muito lento. Ele muito não estava conseguindo fazer falta. Mas quando a bola está no pé dele para participar da saída, ele continua com qualidade. Eu posso estar enganado, mas no primeiro gol do Atlético tem participação dele. Nessa saída, ele acha o Vitor Hugo, se eu não estiver enganado, e o Vitor encontra o Dudu. Enfim, o problema do Alonso hoje é defendendo. E isso é o problema mais sério, tá? É muito pior um zagueiro que está defendendo mal do que o zagueiro que não faz bem uma saída de bola. E o problema do Alonso é defender mal. E aí você tem os outros zagueiros que não são bons na saída. O que isso significa? O Atlético precisa de zagueiro, gente. Já precisava, né? Se o treinador gosta de fazer uma saída que depende do zagueiro... Aliás, toda saída depende do zagueiro, tá, gente? A não ser que você joga de chutão o jogo inteiro. Tá uma loucura disso, porque não pode sair com o zagueiro. Toda saída tem zagueiro. Porque o zagueiro joga perto da saída. Saída com 4, saída com 3, saída com 2, todas têm zagueiro. A com 2 é com 2 zagueiros. A com 3 é com 2 zagueiros. A com 4 é com 2 zagueiros. A com 5 é com 2 ou 3 zagueiros. Então vamos parar com esse negócio. Mas no Atlético, essa saída com 3, ela precisa de mais qualidade. Ontem teve o Maicon participando dessa saída, teve o Alan Franco, que não tem essa qualidade também de fazer essa saída com 3, e em alguns momentos não teve a saída com 3. O Atlético, em alguns momentos, ontem fez uma saída com 4 jogadores, 2 volantes à frente dessa linha e 4 jogadores à frente dos 2, principalmente na hora de marcar a saída de bola do Cruzeiro, pressionar a saída. Pressionava 4-2-4. Isso, para mim, foi uma novidade na ideia de jogo do Sampaoli. Então, para mim, tá muito óbvio que o Atlético precisa de zagueiro, Cirilo. E desse primeiro volante que pode ser o cara a participar da saída com 3. Tem que desmistificar um pouco esse negócio, principalmente envolvendo o Alonso. O bom do Alonso é ele com a bola no pé. O que tá pegando, e que para mim é grave, é que o Alonso tá mal defendendo, e zagueiro não pode estar mal defendendo e bem com a bola no pé. Aí nós estamos invertendo a ordem da parada, né? A gente vai falar de janela de transferências, o Edu falou de volante e falou de zagueiro, né? Que é uma preocupação já há certo tempo. Tô abrindo aqui, alterações do Sampaoli ontem, caras que entraram durante o jogo. Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Alexander, Reinier e Coelho. Essas foram as opções do Sampaoli para melhorar o jogo em determinado momento, né? Ou sustentar algum tipo de resultado na reta final de jogo ontem. Foram as alterações que ele fez no clássico de ontem, nessa vitória atleticana. No clássico do ano passado, ele colocou Reinier, Natanael, Reinier entrou ontem também, né? Natanael, Biel, Hulk, que era banco, e Caio Paulista. Tô vendo aqui que saíram o negócio da história do Hulk entrar, porque o Rony tava titular, né? Aí saiu um menino também que era titular naquele momento, o Roman era titular, enfim. O banco do Atlético melhorou, né? As opções melhoraram para esse ano. Melhoraram. A janela de transferências do Atlético é boa. Sim. E a janela de transferências do Atlético é boa para chegada e para saída também. Põe na tela um print do itatiaesporte.com.br de saídas de caras que vão se despedir.
Um que vai puxar a fila essa semana é este aí, ó. Biel puxa a fila de saídas do Atlético. A matéria que está assinada pelo Rômulo Giacomin e pelo Cláudio Rezende também traz a informação de que Rony, Júnior Santos e mais um que não foi revelado ainda, que a turma ainda não conseguiu trazer essa informação, também vão deixar o Atlético nos próximos dias. Então, a janela de chegadas e de saídas é boa. O que significa isso, Silveira? O elenco melhorou. Sim. Assim, tá começando o ano, de novo, hein? Pra quem ganhou também, tá começando o ano. Tem pouca amostragem ainda. Os grandes objetivos vêm aí, temos que ver mais. Mas, melhorou. Eu né? concordo muito com você. E, assim, é uma reconstrução, né? O Atlético fazendo essa reconstrução do elenco. E é normal, assim, por tudo que aconteceu no último ano. Acho que Biel sem clima, Rony a mesma coisa. O Júnior Santos não aconteceu no Atlético, se machucou demais. E assim, as chegadas me agradam muito, de verdade. O Atlético, eu acho que foi muito bem no mercado, buscando nomes fora do que a gente estava acostumado sempre a escutar, né, nesse período de especulações. E assim, de verdade, me agrada bastante. E você falando as entradas de ontem, comparação com o último clássico, dá pra perceber que assim, o nível é alto hoje em comparação ao que era ano passado. De verdade, gosto bastante. Preciado, Maicon, são excelentes jogadores. Melhorou, né, Edu? Convenhamos, melhorou bastante. Falamos sobre isso ontem, né? Antes do jogo. Antes do jogo, eu puxei o banco do clássico do Daqui a retorno. pouco aparece assim, ó. Ah, mas só porque ganhou, não. Foi falado antes do jogo. Foi falado antes do jogo. Tá falando do Arroio agora porque ele perdeu na pequena área. Não, você falou antes do jogo. Não, falei contra o Falou que ele ia Democrata. perder um gol dentro da pequena área, mas falou de objetividade. O fato do Arroio ter perdido o gol acontece, cara. Acontece com quem tá ali, debaixo da trave. Não deveria, evidentemente. Foi bom ele sofrer, tomara que sirva de lição. Mas vamos lá. Falar do elenco do Atlético. Melhorou, tá? Melhorou bastante. As alterações que, quando ontem o Sampaoli olha pro banco, ele tem jogadores como Scarpa, como Alexander. Ah, mas esses tinham que ser titulares. Se eles tivessem sido titulares, ele teria jogadores como o Vitor Hugo e como o Bernard. Ou o Maicon, que Por exemplo, o próprio Maicon. O Vitor Hugo, que eu vou te falar, tá? De novo jogou bem, jogou bem. E a entrevista dele, ele falou, né, da importância de ter sido contratado em definitivo. Ele falou, opa, agora aqui é o meu lugar. Porque ele estava quicando de lugar em lugar. Isso para atleta deve ser ruim também, né? Mas, enfim. E dos que não entraram, o Atlético no banco, onde ele tinha o Rony, gostem ou não, mas é um jogador que tem um peso. O Alan Minda, que não entrou, que estava no banco também. Cassierra, que não tinha condição. E vai contratar um primeiro volante e mais um zagueiro. Ou seja, quando chegar esse primeiro volante e um zagueiro, pode ter gente do time principal fazendo parte do banco. A partir do momento que o Cassierra estiver disponível, ou ele estará no banco como opção, ou gente do time principal estará no banco virando opção. O Atlético qualificou muito bem o seu elenco. Não adianta só qualificar o elenco, ele qualificou bem posições que necessitavam, ainda necessitam, né? O zagueiro e o primeiro volante, para mim, seguem sendo urgências. E o Galo precisa, para ontem, dessas peças, pelo menos um zagueiro e esse primeiro volante. Mas é notório que a janela foi bem feita e que o elenco foi qualificado. E a partir do momento que entregarem ao Sampaoli mais esse zagueiro e o primeiro volante, aí a cobrança muda de figura, né? Primeiro, falei agora há pouco, né? O Sampaoli, ele toma porrada ganhando, empatando e perdendo. Isso precisa mudar. A diretoria do Atlético, ela toma porrada, trabalhando bem, trabalhando mais ou menos, trabalhando mal. Esse ano, gente, essa janela, o Brax trabalhou bem. O Paulo Brax trabalhou bem, não só com os nomes, mas a forma com a qual ele trabalhou. Sim. Em silêncio, ninguém... raramente aconteceu uma antecipação de informação. E sem gastar tanto também. Não, tá gastando. Não, nas contratações tá gastando bem. O Atlético é um dos clubes que mais gastaram nessa janela. Mas se você compara, por exemplo, com o ano passado, eu acho que o Atlético foi... Tá gastando melhor. Exato. Esse é o termo. O Atlético, na temporada passada, na janela passada, o Atlético contratou jogadores que ele acreditava poder recuperar. Esse ano ele está contratando jogadores que estão atuando bem, com raríssimas exceções. Tem jogador, por exemplo, o Vitor Hugo, que fez 2 grandes jogos, não estava bem no Santos. Mas é um pedido do treinador que já trabalhou com ele. É um jogador com potencial. E jovem, né? Exato. Então, esse ano, o Atlético está indo atrás de atletas. Ó, Preciado, Feijão Sem Bicho, Lodi, Cassierra, jogadores que estavam bem nos seus clubes e que o Atlético... Dê esses exemplos, podem ter outros. E que o Atlético traz. Então, para mim, a janela é boa.
qualificou o elenco, jogadores com perfis diferentes, trabalhando bem, gastando, há investimento. O Atlético está gastando um bom dinheiro, ainda vai gastar, acredito, mais com esse primeiro volante, talvez com mais um zagueiro. Por que eu tô falando isso? Porque aí a cobrança tem que mudar de figura. 2025 a porrada foi no Cuca, no Sampaoli e na diretoria. A partir do momento que você faz uma janela bem feita, que você gasta dinheiro e que você entrega um elenco equilibrado e qualificado, você vai cobrar de quem? Sampaoli e elenco. E elenco. E jogadores. É isso a partir aí. de agora muda de figura a cobrança. Ó, a turma aqui no chat votou na enquete do Atlético. Tem enquete pro Cruzeirense também, hein, sobre o Brasileirão. Qual a luta do Galo no Brasileiro? 46% dos votantes dizendo Libertadores. Agora você vota também qual a luta do Cruzeiro no Brasileirão. Vota na enquete que tá no chat. Deixa o like pra gente, sei que não deixou ainda. Clica no joinha, obrigado a você que acompanha o Goleada nessa edição 79. Reflexões do lado do Cruzeiro. Edu, daqui a pouquinho você vai ao plantão da cidade, então começa com você. Quais reflexões ficam do lado do Cruzeiro após a derrota no Superclássico? Primeiro, o que foi falado pro Atlético vale pro Cruzeiro. Pré-temporada, início de trabalho, o Tite chega com uma responsabilidade muito grande, apesar de não parecer, né? Pô, peguei um time pronto. É aí que você cai do cavalo, irmão. Porque você vai ter que apresentar, no mínimo, o que ele vinha jogando. E isso não aconteceu até aqui. Fez um jogo muito bom contra o Uberlândia, com 5-0, passeou no jogo. Mas contra o Atlético não trabalhou bem o Tite como deveria. Mas eu acho que o Cruzeiro não encarou o Clássico como deveria. Clássico você tem que competir, Cirilo. O Cruzeiro competiu pouco, ou menos do que o adversário. Se você pegar os números de jogo sem a bola, que eu acho que dizem muito sobre competitividade, o Atlético foi melhor que o Cruzeiro nisso também. Então, para mim, faltou competitividade do Cruzeiro em boa parte do jogo, não no jogo todo. E isso num clássico pesa muito mais do que no jogo Cruzeiro-Botafogo. A competitividade num clássico pesa mais do que num Atlético e Palmeiras. No Atlético e Cruzeiro, ela pesa sim, senhor. Competitividade, concentração, entrega. Eu tô falando disso e depois eu venho para a parte tática. Que quem acha que o Cruzeiro do Tite vai ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim, tá enganado. E daqui a pouco eu completo, porque agora eu vou pro plantão da cidade. Combinado, volte já já. Enquanto isso você fala, o Rafa Silveira, reflexões ficam para você também dessa derrota celeste no Superclássico. Até a gente começa até o goleado, eu tava justamente falando isso. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que ter um pouco mais de paciência. Assim, me surpreendeu muito o nível de críticas ao Tite. O Tite acabou de chegar, tá conhecendo ainda o elenco, recebeu jogadores novos, assim como o elenco do Atlético. Eu acho que o Cruzeiro se reforçou bem também na janela. O Cruzeiro tem bons reforços também que chegaram. Claro, o Gerson é o maior deles, é o expoente desses reforços que chegaram. E assim, ontem eu senti exatamente isso. Acho que o Cruzeiro entrou numa rotação abaixo da que o rival entrou nesse clássico. E acabou marcando o primeiro gol, numa falha defensiva do Atlético, mas o Cruzeiro senti falta daquela intensidade que o Cruzeiro demonstrou principalmente nos grandes jogos do ano passado e que havia demonstrado isso no jogo da estreia dos titulares no Mineiro contra o Uberlândia. E acabou tendo esse problema justamente no jogo que é grande, né? Que é o jogo de virada, que é esse clássico contra o Atlético. Vejo que o Cruzeiro, acho que não precisa esse desespero todo, não precisa toda essa gritaria que está acontecendo. Acho que, de verdade, acho que o Cruzeiro pode tirar lições tanto da parte anímica, que é você jogar um clássico de uma rotação um pouquinho mais elevada, porque senão a situação se complica, e também de parte técnica também, parte tática. Senti que o Matheus Pereira não foi o Matheus Pereira que a gente está acostumado, mas eu acho que muito por mérito da forma como o Sampaoli organizou aquele meio campo do Atlético. E o Caio Jorge, o gol que ele faz, o gol de centroavante, tudo, mas o Caio Jorge também acho que pouco participou. As duas laterais do Cruzeiro acho que foram muito mal nesse jogo. Tanto o William quanto o Kaique não foram bem. Fabrício Bruno, eu acho que o que o Edu fala sobre a questão de às vezes você entrar num jogo sem a concentração devida é o lance do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno vai me dar uma fatiada na bola, de verdade, numa máscara danada. Pra quê, sabe? E aí a bola acaba caindo no pé do Alan Franco, que antecipa,
e sai o segundo gol do Atlético. Então, assim, acho que o Cruzeiro pode aprender bastante desse clássico e, assim, é o primeiro do ano. Teremos mais alguns aí, assim, calma, gente, calma, dê tempo ao Tite, porque eu acho que vale a pena esse voto de confiança. Falando em Tite, vamos ouvir o técnico Celeste também, trazê-lo aqui para a discussão aqui no Goleada, nas análises que ele fez ontem pós-jogo, né? Tá chegando ao Cruzeiro, segunda oportunidade, escalando o que ele entende como força máxima nesse primeiro momento, e o Tite analisou desta maneira a derrota no Superclássico. O jogo com diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado e no momento que nós tomamos o gol aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola. E aí o adversário foi incisivo e marcou o segundo gol e venceu o jogo. O Tite também comentou na entrevista coletiva de ontem sobre a dor da derrota e aprendizados. Eu digo assim que a gente aprende ganhando e a gente aprende perdendo também, né? E esse é bem mais dolorido. Quando tu tem um desempenho que ele possa ser melhor, como foi no jogo anterior, tu fica, em algum momento vai linkar desempenho e resultado. Hoje nós estávamos na frente do placar, sabia administrar, jogar mais, ter um pouquinho mais de posse de bola, né? Ou mesmo quando tu sofre o gol do adversário, tem uma capacidade de absorver, são diferentes jogos dentro do mesmo jogo, né? Bom, tá. E aí é continuar competindo, continuar buscando o gol, tendo um pouco mais de equilíbrio quando acontecem essas situações dentro do próprio jogo. Aí o técnico Tite, na entrevista coletiva pós-jogo de ontem, vejamos como as equipes vão se comportar nos jogos desse meio de semana, né? De campeonato brasileiro, quanto a essa história de formação. Ô Silveira, vamos lá. O Tite, nesse primeiro momento, ele aposta numa base clara do ano passado, pensando em escalação. E tá certo. A partir daí, o que você espera ver de diferente? Porque, assim, num primeiro momento é evidente que o Tite não ia chegar mudando tudo. Não seria nada inteligente e o Tite é um cara inteligente. Mas a partir daí, certamente, aos pouquinhos, nós vamos ver coisinhas de Tite aí em determinados momentos, né? Sim. Assim, inclusive em escolhas, preferências de atletas. Exatamente. Né? Eu vejo muito o Gerson entrando naquela meia direita, aquele meia ponta ali pelo lado direito. Vejo o Christian ganhando cada vez mais oportunidades como um segundo homem de meio campo, alternando bastante ali com o Lucas Silva, com o Lucas Romero mesmo, porque o Lucas Silva também pode fazer esse primeiro homem de meio campo. E do outro lado, o Tite gosta muito de um atacante de beirada rápido, com um poder de decisão um pouco melhor, aliás, melhor não, maior que o Wanderson. E eu vejo o Arroio ganhando mais chances, principalmente desse lado esquerdo ali, ou até mesmo alternando com o Sinisterra quando tiver mais condição física. E assim, de verdade, o que o Tite está fazendo, ele está certo. É com calma, ele vai mexendo aos poucos no time. E você tendo essa possibilidade dentro do elenco de você mexer em peças, de mexer na estrutura, ou até mesmo na plataforma tática, como ele fez ontem, de jogar com 2 centroavantes, tendo o Caio Jorge ali jogando como segundo homem, o Chico da Costa por dentro, e aí Gerson e Arroio pelos lados. Então, assim, isso te dá variedade. Você consegue mexer no time, às vezes nem precisando fazer alterações, você consegue rodar o time dentro da partida de acordo com os jogadores que você tem em campo. Então, assim, de verdade, eu vejo algumas possibilidades nesse Cruzeiro muito interessantes, principalmente essa do Gerson, essa entrada do Gerson, porque aí você ganha mais poder de decisão, você ganha também um jogador que pode fazer aquela dupla ali com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira não fica tão sobrecarregado para poder ser esse homem de criação do Cruzeiro. Então, assim, tem possibilidade de crescimento esse time do Cruzeiro com o Tite. E vou, de novo, ressaltar aqui, a torcida do Cruzeiro tem que parar de ficar com esse estereótipo do Tite, que é retranqueiro, que o Tite não serve. De verdade, gente, virou a página, o Leonardo Jardim já está longe de Belo Horizonte. O Tite hoje é o treinador do Cruzeiro e eu acho que faz parte do torcedor do Cruzeiro
ter essa confiança no seu comandante, porque assim, o Tite já deu demonstrações que é um excelente profissional e é um cara que conhece muito de futebol, e eu acho que ele pode dar muitas boas, aliás, dar alegrias à torcida celeste se ele tiver calma e paciência da torcida. Você, torcedor do Cruzeiro, sua opinião sobre o Superclássico, participa no chat aí. Deixa eu abraçar a galera que tá com a gente aqui. Abraço pro Adiel Xavier, lá nos Estados Unidos, Massachusetts, na audiência. Obrigado pela sua mensagem. O Raimundo Rabelo tá dizendo que se continuar com o Wanderson não vai ter velocidade, ele não gosta do Wanderson. O Everton Andrade tá falando aqui do Fabrício Bruno, não gosta. Quem também tá participando com a gente é o Elielton Lopes. Tá em Dores de Goiânia na audiência, participando conosco. Clica no like, hein, galera? Clica no joinha. Abraço pro Valmir Parreira, aliás, Naumir Parreira, na audiência também. Tá dizendo, Biel, Júnior Santos e Rony, eu levo no aeroporto e espero o avião decolar para ter certeza que foram embora de verdade. Pra garantir, né, Naumir? É melhor garantir mesmo. Abraço pro Rodrigo Macário, tá sempre com a gente aqui no chat, participando também. Eunice Regina também está mandando mensagem. O Roberto está participando, está falando dos zagueiros do Cruzeiro. Está dizendo que o Vidalba é muito baixo, o João Marcelo vem de contusão e o Jonathan Jesus é cintura dura. Ele não gosta. Ele está dizendo que o Cruzeiro precisa contratar zagueiros. Obrigado a você que está participando com a gente. Clica no like aí, clica no joinha. Panzi voltou do plantão da cidade. Quero te ouvir mais também, ô Edu. Perguntei aqui há pouco ao Rafa Silveira sobre uma discussão até que a gente começou a ter ontem no pós-jogo da Itatiaia, sobre esse novo Cruzeiro, esse novo momento do Cruzeiro. Porque é um Cruzeiro do Leonardo Jardim, que deu os pés certos, dentro das condições, foi terceiro colocado, lutou de igual para igual com os principais investimentos do Brasil, bateu na trave no mata-mata de Copa na reta final do ano, e chega um outro treinador que certamente pensa futebol diferente do treinador anterior. Num primeiro momento o cara resolve não mexer, porque ele é inteligente, ele não é bobo, e é um começo de ano, foi só a segunda partida com o elenco principal, mas a partir de agora a tendência é que a gente veja mais coisas de Tite nesse time do Cruzeiro, já estamos vendo alguma coisinha aqui ou ali. O que você espera ver a partir de agora com o Tite? E você pode concluir o que você estava falando das reflexões de ontem também. Eu não lembro o que eu estava falando, não. Então vamos... Eu tô velho, né? Você falou das questões táticas do jogo do Cruzeiro. Mas vamos falar então o que eu espero desse Cruzeiro com o Tite. O Cruzeiro era muito vertical, né? Com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro não tinha muita... tinha muito constrangimento em não ficar com a bola. Em vários jogos entregava a bola para o adversário. Não quer dizer que era um time só reativo. Mas o Cruzeiro precisava de poucos toques na bola para chegar no gol adversário. Por característica também de jogadores, tanto que o Leonardo Jardim abre mão do Gabigol para ter o Caio Jorge no início e lá na frente mostrou que estava certíssimo, né? O Caio Jorge foi um tremendo sucesso na temporada de 2025 e ainda é o jogador do Cruzeiro, renovou o contrato, tem essa capacidade incrível de atacar espaço. E tem jogadores com essas características de fazer do Cruzeiro um time vertical. Mas o Tite, ele pensa futebol um pouco diferente. Não quer dizer que o Cruzeiro vai deixar de ser vertical com o Tite. Pode continuar sendo em determinados momentos. Mas a gente vai ver em vários momentos um Cruzeiro mais cadenciado, ficando mais com a bola, circulando mais essa bola. Não à toa chegou o Gerson. Se tiver num time, né, como meia direito o Gerson, Matheus Pereira e um ponta na esquerda com Caio Jorge, em determinado momento esse time pode cadenciar mais o jogo, trocar mais passes, esperar o espaço para uma finalização. Eu acredito que essa é a diferença, pelo menos a principal diferença do Cruzeiro do Jardim para esse Cruzeiro que a gente vai ver do Tite ao longo da temporada e que a gente tem visto pouco. Repito, ontem foi o segundo jogo do Cruzeiro do Tite e a gente falou, gente, o Cruzeiro do Tite tá péssimo, tá horrível, não deu certo. Como? Eu ouvi isso. Eu tô vendo. A gente ouviu isso. O Cruzeiro do Tite não deu certo. Eu tô vendo aqui. Mas foram 2 jogos. Ontem, assim, no final da jornada, quando a gente tava fazendo ali o crivo ali dos áudios que eu ia entrar nas participações, assim, me assustou, sabe? Porque a galera, assim, pesando a mão mesmo, assim, com ofensa, que não serve, manda esse treinador embora logo. E, assim, eu tô aqui amenizando, porque eram palavrões, a galera tava usando palavrão para se referir ao treinador. É porque traz pra crítica 5 jogos, quando na verdade são 2 com o time principal e 3 com equipe que nunca jogou junto, alguns jogadores da base. Estreando profissional, alguns. Isso, jogadores estreando profissional, então isso tem que pesar. A minha análise em relação ao Cruzeiro do Tite para 26 são esses 2 jogos com o time principal, um bom contra o Uberlândia, uma goleada, e um que não foi tão bom
contra o Atlético, que o Cruzeiro viveu mais maus momentos no Clássico, porque bons momentos, mas teve bons momentos também na partida. Agora, você acha que os erros cometidos no Clássico não poderiam ter sido cometidos no Cruzeiro do Leonardo Jardim? Sabe? Aquele drible do Hulk no Jonathan Jesus, ele aconteceu porque é o Tite, o técnico? A inversão do Fabrício Bruno pro Kaique, a tentativa, é porque o Tite é o técnico? Não, eu vi o Fabrício Bruno fazendo esse tipo de inversão N vezes sob o comando do Leonardo Jardim. Foi um erro do Jonathan Jesus, foi um erro do Fabrício Bruno. Quantas vezes o William foi criticado ano passado? Tem muitos torcedores que não gostam do William. Tem muito torcedor que não queria que ele tivesse ficado. Exato. Então o William, ele já não viveu um bom momento com o Leonardo Jardim. Então, cara, não é só o treinador. Dentro de campo, os jogadores falharam também. Foi um jogo ruim do William, foi um jogo ruim do Fabrício Bruno, foi um segundo tempo ruim do Jonathan Jesus. Romero e Lucas Silva fizeram um bom primeiro tempo e pregaram no segundo tempo, porque eles estavam fazendo apenas o segundo jogo deles na temporada. O Christian também teve dificuldade do lado direito, não foi só o William e o Fabrício Bruno. Foi um primeiro tempo bom do Caio Jorge, um segundo tempo que ele simplesmente desapareceu do jogo. Não sei se sentiu, mas ele desapareceu do jogo. Tem muito mérito do adversário também, não é só demérito do Cruzeiro, não. Não é só enxergar problema no Cruzeiro. Se o Cruzeiro não venceu o Clássico, é porque do outro lado teve um time que jogou melhor. Então não é só o Tite, gente. Individualmente teve muita atuação abaixo do que a gente já viu. E tem justificativa para isso. Foi o segundo jogo da maioria deles. É tempo de bola do zagueiro, é tempo de bola do lateral, é condição física dos volantes, que são muito importantes, que dependem muito da parte física. Se o time tá mais lento é por isso também, né? Ah, o time do Jardim era muito rápido. Mas esse time já fez 2 jogos, cara. Claro, óbvio, cara. E o time do Jardim demorou pesada também, apesar dele ter pegado um time mais bagunçado. Ele pegou um time muito mais bagunçado que o Tite, né? Bem mais. Concorda comigo? Então, muito mais. Assim como o Sampaoli pegou um time bagunçado também, né? Mas ninguém entendeu isso. Mas vamos lá. O Jardim pegou um time bagunçado, demorou ali 10, 11 jogos pra fazer o time jogar. O Tite pegou um time certinho, fez 2, cara. E já tem que ser mandado embora. Fora Tite. Assim, não entra na minha cabeça. Eu não vou surfar nessa onda, não vou mesmo. Se for para ser o do contra, o Edu contra, como eu já fui chamado aqui algumas vezes, vou continuar sendo o Edu contra, não ligo. É um bom apelido. Se eu tenho convicção, gosto, se eu tenho convicção com as minhas ideias, eu sigo com elas e debato mesmo e pronto. E se eu vejo que eu tô errado, eu reconheço e faz parte. Faz parte, às vezes, você ter uma opinião, ali na frente você fala, pô, eu tava ali errado, equivocado e ponto. Enfim, eu não acho que o problema do Cruzeiro seja o Tite, pelo contrário, e vamos dar tempo, gente. Tá muito fora do tom a cobrança depois de 2 jogos com o time principal na temporada. Muito fora do tom.